Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre minhas HQs favoritas de super-heróis. Lembrando que todas as HQs que eu falar aqui que elas são as melhores ou coisa do tipo, é apenas a minha opinião, tá? Cada um tem sua opinião e livre de discordar. Mas enfim, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Começando com a HQ que está na thumb desse vídeo, que é a HQ da Última Caçada do Kraven. Sim, essa HQ foi a mesma que eu falei lá no vídeo de perguntas e respostas. E de fato ela é a minha HQ favorita. E bom, os motivos são vários. Ela é uma HQ muito boa do Homem-Aranha, que é o meu herói favorito. E o desenho dela e a arte dela é muito bom. Fala que ela acabou subindo o valor do vilão do Kraven, que antes era tratado como um vilão genérico do Homem-Aranha. Depois dessa HQ acabou ganhando um certo peso. Essa também é uma das poucas HQs de super-heróis que tem um tema um pouco mais sombrio e eu diria até um pouco assustador. E até um pouco meio de terror, assim. E eu gosto um pouco de HQs que misturam esses outros temas e tal. E bom, a próxima HQ que eu vou estar falando aqui é uma HQ da DC. Mais especificamente o dos 952. E também é uma HQ que eu já falei aqui no canal, no vídeo dos 952 e tudo mais. E bom, apesar de eu não gostar muito dos 952, essa história em si acabou se tornando uma das minhas favoritas. Que no caso é a história de Vilania Eterna. O simples conceito de trabalhar com o Sindicato do Crime, que para quem não sabe é a versão maligna da Liga da Justiça da Terra 3, porque esse simples conceito é o suficiente para me fazer interessar pela história. Porque eu sempre gostei disso de ter versões malignas dos super-heróis que a gente conhece e coisa do tipo. Ou versões malignas de personagens do bem no geral. E eu também que sempre gostei de histórias que mostram que o Lex Luthor nem sempre é um vilão louco ou coisa do tipo. E essa história mostra muito bem isso, afinal ele é o protagonista da história e tudo mais. E é claro, tem a relação do Bizarro com o Lex Luthor. Que bom, os 952 não foi tão bom pro Superman em diversos pontos, mas o Lex Luthor dessa realidade e o Bizarro dessa realidade foi um dos maiores acertos que tiveram. Já que a relação de pai e filho entre os dois é uma das coisas mais legais que tem nessa HQ. E uma das coisas mais bonitas também. Tanto que pelo menos eu acabei ficando meio triste quando o Bizarro morre na HQ. E sim, eu sei que história em quadrinho morte é meio que um assunto banalizado, mas mesmo assim é meio triste quando aconteceu. E pra mim é uma história extremamente boa. E eu até estranhei ela ser uma história muito boa, porque depois dela vem Guerra de Apocalipse, que essa história eu não considero ela nem mediana, eu considero ela uma história ruim. E a história que vem antes dela, que é a Guerra da Trindade, essa eu considero sim uma história mediana, não é uma história ruim, mas também não é lá essas coisas. Então é um tanto esquisito ela ser uma das histórias que eu considero bom e uma das minhas histórias favoritas. Mas é uma história que eu gosto no geral. E ainda na DC, a próxima HQ que eu vou falar, na real, é meio que uma saga, que durou entre 2017 a 2019. Mas que mesmo assim eu decidi falar como uma HQ porque de fato ela é muito importante. Que no caso é a HQ Doomsday Clock, ou O Relógio do Juízo Final. Sendo parte final do Renascimento DC, a Doomsday Clock é uma história muito boa, em que mistura elementos da história de Watchmen com elementos da história da DC, e faz nos revelar o verdadeiro culpado pelo Flashpoint, e os 952. É uma HQ polêmica, ela foi considerada polêmica quando foi lançada, afinal misturar o Watchmen, que é considerado uma das obras-primas, com a história da DC, os fãs acabaram meio que não curtindo muito, afinal eles tinham medo de que a DC poderia acabar estragando a história de Watchmen, mas no final a história não só não foi estragada, como também vimos um pouco mais sobre aquele universo. E no geral é uma história que eu sinceramente tenho apenas uma palavra, que é foda. Uma história simplesmente foda e linda também, eu adoro a arte dessa HQ. Voltando pra Marvel, a próxima HQ que eu vou estar falando aqui é a minha HQ favorita do Hulk, que no caso é Hulk contra o Mundo. Sendo a minha HQ favorita do Hulk, também é uma HQ que envolve muito o grupo Illuminates. E eu gosto da interação do Hulk com os personagens e tal. E apesar de ser uma HQ que pode se resumir na Hulk lutando contra a maioria dos heróis e derrotando todos eles, ainda assim tem um roteiro que simplesmente aprofundou muito na ideia sobre consequências sobre os Illuminates. E nos faz refletir se o Hulk estava realmente sendo um vilão nessa HQ. E o que, no geral, pelo menos na minha percepção, não, ele não era o grande vilão da HQ. Seguindo para a próxima HQ, aqui eu vou ter que dar um pequeno contexto. Existiu uma fase da Marvel, lá para 2010, 2011, chamada de Reinado Sombrio,
em que o Norman Osborn se tornou uma das pessoas mais influentes e poderosas no mundo, criando a Hammer, que seria uma versão dele da SHIELD, e os Vingadores Sombrios, que são uma espécie de Vingadores compostos por vilões, e como o nome já diz, eles são sombrios e do mal. E bom, enquanto essa fase da Marvel estava acontecendo, outra coisa que acabou acontecendo também foi Asgard não parar em Midgard, ou seja, na Terra. E com tudo isso acontecendo, Norman Osborn decidiu fazer o cerco a Asgard. E graças a isso, surgiu a HQ O Cerco, sendo basicamente a HQ que encerra todo o reinado sombrio de Norman Osborn. E apesar de ser uma HQ um pouco mais simples, diferente das outras, ainda assim é uma HQ que eu gosto bastante. Voltando agora para DC, uma das minhas HQs favoritas da Liga da Justiça, em que inclusive eu fico feliz, já que ganhou uma adaptação animada. Apesar da adaptação animada não ser tão boa assim, né, mas ainda assim é uma animação legal, é a HQ Torre de Babel. Uma HQ com uma premissa simples, mas mesmo assim muito boa, em que basicamente os planos de contingência para a Liga da Justiça, que o Batman tenha feito, acabam sendo roubados. É uma HQ muito boa e que eu recomendo todo mundo ler, ou até mesmo ver um vídeo sobre ela daí, porque, é sério, uma HQ muito boa, tá? E a última HQ que eu vou falar aqui no vídeo é ela, a HQ do Ultimate Homem-Aranha. Mais especificamente, Poder e Responsabilidade, sendo ele o primeiro arco das histórias do Homem-Aranha Ultimate e um dos melhores no geral. Que, alerta de spoiler, terá mais vídeos sobre ele no futuro. Mas, enfim, é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica e se inscreva aqui no canal. Entre no nosso servidor do Discord, que lá tem notificações de lives, quando tem as lives e coisa desse tipo. E é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo.